Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Graças ao Senhor nosso Deus por mais um dia estarmos aqui para orar juntos e também meditar na palavra do nosso Deus. Após a nossa oração, estaremos, como sempre, refletindo na palavra do Senhor. E antes de prosseguir, eu quero te dizer que o link do meu canal que tenho lá no WhatsApp está fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Caso você ainda não me segue por lá, o link está por aí. Não perca o seu tempo. Se você me seguir por lá, você não perde nada que posto por aqui no YouTube. E lá também eu posto todos os dias versículos bíblicos para abençoar o seu dia. E sempre que tenho condições, eu coloco pequenos devocionais em textos para a sua meditação. Antes de começar a orar, eu quero ler para você um versículo. A referência é João capítulo 10, versículo 5. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Então, meus irmãos, fechem seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor e também orando juntos. Deus querido, te agradecemos por mais um dia de vida. Pai querido, te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, meu Deus, para estarmos na tua presença, para vivermos, meu Pai, de maneira que agrada ao Senhor. Te agradecemos, meu Pai, pelo ar que nós respiramos. Te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá nesse dia, meu Deus. Te agradecemos também pela nossa saúde. Te agradecemos, meu Deus, pelo cuidado do Senhor pelas nossas vidas, nos fornecendo a provisão financeira, a provisão material. Deus querido, te agradecemos pelas nossas vidas, pelas nossas casas, pelas nossas famílias e pelo nosso lar. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha abençoar, meu Deus, toda a nossa família, todo o nosso lar. Deus querido, abençoa os cônjuges, abençoe os maridos, abençoe, meu Pai, as esposas em nome de Jesus. Deus querido, abençoe os nossos filhos. Livra-nos, Pai, de todo mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe, meu Deus, todo aquele da nossa casa, seja um irmão, uma irmã, um tio, um primo, um parente que vive conosco. Que o Senhor venha abençoar a todos nós. Que o Senhor venha, Pai querido, nos livrar de todo mal. Deus querido, repreenda, nós te pedimos em nome de Jesus, toda obra maligna, todo mal, todo espírito maligno que foi enviado para nos prejudicar, para nos fazer qualquer mal, meu Deus, em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus Cristo tenha poder sobre nossas vidas. Deus querido, repreenda o poder do maligno que tenta nos prejudicar, nos destruir ou nos fazer qualquer mal, em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor, meu Pai, estejam acampados ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, nos livrando, Pai querido, de todo mal. Pai querido, neste momento nós aproveitamos essa oportunidade para te pedir perdão pelas nossas falhas. Perdão, meu Pai, pelos nossos pecados. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus Cristo, livra-nos de todo mal. Liberta-nos, meu Pai, dos prazeres deste mundo, dos prazeres deste pecado. Pai querido, não nos deixe cair em tentação, Senhor. Nos dê, meu Pai, força espiritual. Renove, meu Pai, a nossa fé, renove a nossa força espiritual. Nos fortaleça, meu Pai, na força e no poder do Senhor. Nos conceda, meu Pai, sabedoria, temor no Senhor, meu Deus, para que nós venhamos vencer as vontades da nossa carne,
para que nós venhamos vencer as tentações, meu Deus, em nome de Jesus. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor não nos entregue às vontades da nossa carne, não nos entregue ao pecado, Pai, e nos ajude, Senhor, a vencer as tentações, vencer todo o mal. Nos ajude, meu Pai, a agradar o Teu Espírito, obedecendo a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, eu te peço que o Senhor venha purificar a nossa mente, purificar o nosso coração. Tira de nós, meu Pai, toda emoção maligna, negativa, todo pensamento, toda intenção maligna que há em nós, Deus, em nome de Jesus. Repreenda, meu Pai, as setas do inimigo, os pensamentos malignos lançados, influenciados pelo inimigo, em nome de Jesus. Peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha proteger a nossa mente, proteja o nosso coração, que apenas o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, venha falar conosco. Tira de dentro de nós, meu Deus, aquelas vozes, meu Deus, que nos trazem confusão, aquelas vozes, meu Pai, que fingem ser o Senhor e está falando conosco em nome de Jesus. Tira de nós todo o engano, meu Pai, do nosso coração, toda malícia, toda maldade do nosso coração. Pois a Tua palavra diz que o nosso coração, Pai querido, é mais enganoso do que todas as coisas e é perverso, é maligno, meu Pai. Deus querido, tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Tenha misericórdia de nós. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha cessar toda contenda na nossa casa, toda briga, toda divisão no nosso lar. Joga por terra toda inveja, toda fofoca, todo e qualquer tipo de mal que esteja acontecendo em nossa família, meu Pai. Seja no casamento, na vida conjugal, na vida sentimental. Seja, meu Pai querido, no relacionamento de um pai com filho, de uma mãe com filho ou com uma filha. Seja, meu Pai querido, no relacionamento dos filhos com os pais. Desentendimentos entre os irmãos, meu Deus, em nome de Jesus. Repreende, meu Deus, o poder do inimigo, Pai, que venha prevalecer a paz do Senhor no nosso lar, a alegria do Teu Espírito Santo em nossa casa, Pai, em nome de Jesus. Nos dê, meu Pai, humildade e sabedoria para nos relacionar bem com os da nossa casa, Pai, em nome de Jesus. Abençoe também, meu Pai, os nossos parentes. Abençoe também, meu Deus, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, amigos e colegas de ministério, liderança, meu Deus, liderança de trabalho, liderança ministerial. Abençoe, meu Deus Todo-Poderoso, nossa vizinhança. Abençoe a nossa rua, Pai, o nosso bairro, em nome de Jesus. Que o Senhor venha repreender toda violência, todo mal, toda contenda, toda divisão, toda inimizade, tudo que não vem do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que o Evangelho do Senhor, meu Pai, venha alcançar a nossa rua, alcançar a nossa vizinhança, alcançar a nossa parentela, venha alcançar o nosso lar. Todo aquele, meu Deus, que vive em nossa casa, que ainda não é salvo, que não crê no Senhor, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, dessas vidas, em nome de Jesus. Que elas venham crer no Senhor, crer no Evangelho do Senhor, crer no Teu poder, na Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Para que elas venham herdar a salvação, meu Pai. Livra, meu Deus, todos de todo mal, em nome de Jesus. Liberta, meu Pai, aqueles que estão cativos no pecado, aqueles que estão cativos, meu Deus, no vício, na prostituição, na pornografia, nos vícios das drogas e qualquer outro tipo de pecado, Pai, em nome de Jesus. Deus querido, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória em nossas vidas, em nossa família. Eu te peço também, meu Pai, que o Senhor venha manifestar a cura do Senhor, meu Deus, sobre a vida daqueles que precisam, que estão doentes, que estão enfermos, que estão sentindo alguma dor no corpo, meu Pai. Que o Senhor venha nos abençoar com saúde. Nos abençoe, meu Pai, a cada um de nós e toda a nossa casa. Em nome de Jesus, nos conceda saúde, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, eu lhe peço que o Senhor venha nos fortalecer, meu Deus, na força e no poder do Senhor. Que o Senhor venha nos revestir com a Tua armadura espiritual, que nós venhamos crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido. Deus Todo-Poderoso,
Nós lemos aqui, meu Deus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 5, está escrito: nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Deus querido, eu lhe peço que o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento para compreender a palavra que vai ser ministrada. Eu te peço, meu Deus Todo-Poderoso, que o teu Espírito venha falar conosco, Deus, em nome de Jesus. Pai querido, nos dá discernimento para compreender a tua palavra. Pai querido, nos dá ânimo, disposição para ler a tua palavra. Coloca em nós sede no nosso coração, meu Deus, e sabedoria para buscar ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Livra-nos, Pai, de todo engano. Livra-nos, meu Pai, dos falsos líderes. Livra-nos, Pai querido, dos falsos pastores, dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, dos falsos obreiros, Pai, em nome de Jesus Cristo. Livra-nos, meu Pai, de todo aquele, meu Deus, que é filho das trevas, obreiro das trevas, disfarçado de filho da luz, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, de todo engano. Pai querido, aperfeiçoa o nosso espírito, aperfeiçoa, meu Pai, nossos sentidos espirituais, que nós venhamos ter discernimento de espírito, meu Deus, para compreender, perceber, identificar aquilo que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor, aquele que é do Senhor e também aquele que não é do Senhor, meu Pai. Que apenas o Espírito Santo do Senhor esteja nos dirigindo, nos guardando, meu Pai, nos guiando, meu Deus, através de homens e mulheres do Senhor, escolhidos do Senhor, guiados pelo Teu Espírito, chamados pelo Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus querido, repreende todo espírito enviado em nossas vidas para nos provocar engano, para causar em nós confusão, meu Pai, para causar em nós, meu Pai, divisão, para causar em nós, meu Deus, contendas, para causar no nosso meio problemas diversos, meu Pai. Frieza espiritual, tristeza, depressão, frustrações, meu Pai, brigas, inimizades, traições, injustiças, adultérios, qualquer tipo de mal. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos livrar de todo mal, repreender todo e qualquer tipo de mal. Eu te peço, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, abençoe, meu Pai, todas as áreas das nossas vidas. Abençoe nossa vida financeira. Pai querido, que não nos falte dinheiro para comprar aquilo que nós precisamos. Que não nos falte dinheiro para comprar o nosso alimento, para comprar o nosso vestuário, para dar manutenção na nossa casa, nos nossos veículos, nos nossos objetos pessoais. Em nome de Jesus, que não nos falte dinheiro, meu Pai, para que nós venhamos ter lazer com nossa família. Que não nos falte dinheiro, meu Pai, e nem generosidade no nosso coração, para que nós venhamos, meu Pai, ajudar as pessoas que precisam, meu Pai. Nos dê, Pai querido, sabedoria para abençoar as pessoas que precisam no devido tempo, Pai. Em nome de Jesus. Tira, meu Pai, do nosso coração toda dureza, meu Pai, toda avareza, todo amor pelo dinheiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, se tem alguém aqui desempregado, precisando de emprego, que o Senhor venha dar direção, que o Senhor venha abrir uma porta de emprego, Pai. Que o Senhor venha capacitar essa pessoa para estar trabalhando nesse novo emprego que está preparado para ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido. Deus querido e poderoso, te agradecemos, meu Pai, porque independente das circunstâncias, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, meu Pai, tem nos guardado. O Senhor, meu Pai, tem nos fortalecido. O Senhor, meu Pai, tem nos dado ânimo, tem nos dado direção, nos dado sabedoria. O Senhor tem nos abençoado e cuidado de nós.
É por isso, meu Pai, que nós estamos aonde estamos. É por isso que nós estamos vivos. É por isso que estamos aqui glorificando, agradecendo, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Nesse momento nós te glorificamos, Pai. Nesse momento nós te exaltamos. Nesse momento nós te bendizemos, te glorificamos, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer em nossas vidas, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha dar direção na vida dessa pessoa que está buscando e precisando de uma direção do Senhor, que está buscando uma resposta vinda da parte do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, livra essa pessoa de todo engano. Livra essa pessoa, meu Pai, dos falsos profetas, em nome de Jesus. Que apenas o Teu Espírito venha dar a confirmação que essa pessoa precisa, em nome de Jesus Cristo. Deus querido, livra-nos de todo engano, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, meu Pai, continuar nos guardando no Teu caminho de santidade, no Teu caminho que é a verdade. Querido Deus, continua nos protegendo. Eu te peço, Pai, que o inimigo não consiga, não tenha poder e nem autoridade para nos tirar do Teu caminho, para nos tirar da Tua presença. Que nós jamais venhamos nos desviar, meu Pai, da presença do Senhor, do caminho do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Querido Pai, tira do nosso coração o desejo e a atração pelo pecado e pelas coisas do mundo, Deus, em nome de Jesus. Pai querido, abre os olhos espirituais, abre o entendimento espiritual dessa pessoa que ainda não creu no Teu Evangelho, não creu no Senhor Jesus Cristo, não creu na Tua Palavra, para que ela venha crer, para que ela venha ser salva, para que ela venha viver a Palavra do Senhor, experimentar o quão maravilhoso é estar na presença do Senhor, o quão maravilhoso é poder nos refugiar na Palavra do Senhor, crer nas promessas do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, nós te pedimos que o Senhor venha alimentar a nossa alma, fortalecer o nosso espírito, Deus. Tira, meu Pai, do nosso caminho, de nossas vidas, Pai, tudo aquilo que nos enfraquece espiritualmente. Tudo aquilo, meu Pai, que venha minar, roubar, enfraquecer a nossa espiritualidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Abra, meu Pai, os nossos olhos espirituais, que o Teu Espírito venha nos convencer, meu Deus. Tira de nós toda a incredulidade, toda a cegueira espiritual. Que nós venhamos crer no Senhor, crer no sobrenatural do Senhor, crer na direção do Teu Espírito para nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós deixamos de orar, que nós deixamos de ler a palavra e meditar na palavra, que nós deixamos de jejuar, deixamos de buscar ao Senhor, estar na presença do Senhor, meu Deus, por qualquer motivo que seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, eu lhe peço nesse momento, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, toda pessoa que está acamada em um hospital, toda pessoa que está dependente de remédios, remédios para a depressão, remédios antidepressivos, remédios para dormir, fazer as pessoas dormirem, Pai. Liberte essas pessoas, essa pessoa que precisa fazer uma cirurgia, meu Pai, essa pessoa que possa estar aí na cama de um hospital ou se recuperando de uma cirurgia. Manifesta, Pai, a Tua cura. Manifesta, Pai, o milagre do Senhor. Envia os anjos do Senhor para curar essas pessoas. E que elas venham dar o testemunho, meu Deus, de cura, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, nós te agradecemos
pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor, pela misericórdia do Senhor que se manifestaram sobre nós através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, meu Pai, no sacrifício do Senhor. Nós cremos, meu Pai, no Evangelho do Senhor. Nós cremos, meu Pai querido, na palavra do Senhor. Cremos em Ti, cremos no Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor nos concedeu fé. Fé no Senhor Jesus Cristo para que nós sejamos salvos. E nós não rejeitamos, meu Pai, a Tua salvação. Nós aceitamos a Tua salvação. O nome de Jesus Cristo está sobre nossas vidas. Ele é autoridade sobre nossas vidas. As nossas vidas pertencem ao Senhor Jesus Cristo, meu Pai. A nossa mente pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nossos corações pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Nossos desejos, vontades, pensamentos, intenções, projetos, tudo que nós desejamos, sonhamos, fizemos, estamos fazendo e ainda vamos fazer, nós consagramos, meu Pai, ao Senhor Jesus Cristo neste momento, para a glória do Senhor. Pai querido, eu peço ao Senhor que o Senhor venha derramar as bênçãos do Senhor sobre nós. Pai querido, cessa, meu Pai, toda palavra de maldição lançada contra nós, toda obra maligna, toda inveja, todo pensamento, sentimento, desejo contrário. Qualquer mal, meu Pai, que possa estar travando qualquer área da nossa vida, nos impedindo de prosperar nas diversas áreas de nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha desfazer todo o mal, anular toda maldição, cessar, revogar toda maldição, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor venha proferir palavras de bênçãos, meu Pai, sobre nossas vidas, sobre todas as áreas de nossas vidas, sobre a nossa saúde física, sobre nossa saúde emocional, sobre o nosso psicológico, nossa saúde mental, sobre a nossa vida espiritual, sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida sentimental, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, nossos cônjuges, nossas esposas, nosso trabalho, nossa vida financeira, nosso ganha-pão, meu Pai, em nome de Jesus, sobre os nossos projetos, enfim, sobre toda a nossa vida. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo e acima de tudo seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia estarmos aqui orando juntos na presença do Senhor. E agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Antes de continuar, eu quero reforçar aqui um aviso para quem chegou agora. Não deixe de conferir aí, fixado nos comentários ou na descrição do vídeo, o link do meu canal que tenho lá no WhatsApp. Se você me seguir por lá, você não perde nada que posto por aqui no YouTube. E lá também você vai receber todos os dias versículos bíblicos para abençoar o seu dia. E sempre que tenho condições, eu posto lá também pequenos devocionais em texto para a sua meditação. E também fiquem à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim mais pessoas estarão orando por você. E também compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos, nos grupos da sua família e também para aquela pessoa que está precisando de receber uma oração e de ouvir a palavra de Deus. Então vamos para a nossa reflexão e a nossa referência é João capítulo 10, versículo 5. Está escrito o seguinte: mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Aqui nesse versículo, Jesus Cristo está falando com os seus discípulos, com os seus seguidores, com os seus apóstolos. E ele está ensinando aqui qual é a relação, qual é o comportamento das ovelhas de um rebanho
com o seu pastor. Na vida real, na prática, na natureza, as ovelhas, elas seguem apenas o seu pastor. Elas ouvem apenas a voz do seu pastor. É por isso que Jesus Cristo falou sobre isso aqui, para representar como funciona o relacionamento espiritual daquela pessoa que verdadeiramente é filha de Deus, o relacionamento dessa pessoa com o Senhor Jesus Cristo. Se você fizer uma pesquisa na internet, até mesmo no YouTube, você vai encontrar aí vídeos demonstrando essa realidade. As pessoas chegam, várias pessoas chegam chamando as ovelhas, dando sinais, fazendo diversas coisas, tentando chamar essas ovelhas. E essas ovelhas se comportam como se nada estivessem ouvindo. Mas quando o pastor, aquela pessoa que cuida daquelas ovelhas, lhes dá algum sinal, lhes dirige a sua voz, essas ovelhas imediatamente lhe obedecem e começam a lhe seguir. Separe um tempo aí depois e procure um vídeo desse jeito para você ver que maravilhoso é essa natureza que Deus criou. E essa natureza que é visível aos nossos olhos físicos, quando nós vemos um rebanho cheio de ovelhas obedecendo ao seu pastor, essa natureza também se reflete no mundo espiritual, conforme eu já falei aqui. Jesus Cristo, ele disse em alguns versículos anteriores, eu estou lendo aqui no Evangelho de João capítulo 10. Aqui a partir do versículo 1 está escrito o seguinte: eu lhes garanto que aquele que não entra pelo aprisco, no aprisco das ovelhas, pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele, o pastor, chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas e elas o seguem. Por que que elas o seguem? Está escrito aqui no versículo 4, porque elas conhecem a sua voz, ou seja, as ovelhas de um rebanho conhecem a voz do seu pastor. E no versículo 5, mas as ovelhas nunca seguirão um estranho. Na verdade, elas vão fugir dele, porque elas não reconhecem a voz de estranhos. Eu separei esse trecho e esse versículo aqui para a nossa reflexão, para te alertar sobre os falsos líderes. É isso mesmo, os falsos líderes no meio religioso, no meio cristão. Talvez isso possa soar um pouco assustador para um novo convertido, como por exemplo, quando eu me converti por volta de uns 20 anos atrás, eu tive uma experiência sobrenatural com o Senhor Jesus. Portanto, a minha conversão foi muito radical. Eu fui completamente liberto dos meus pecados, abandonei completamente todas as minhas práticas, renunciava o mundo de forma completa e total, e inclusive as vontades da minha carne eu me esforçava ao máximo, rejeitando as vontades da minha carne para agradar a Deus. Eu vivia uma fase que se chamava, muitos se chamam de o primeiro amor. Eu só queria saber de Deus e mais nada. Eu tinha experiências sobrenaturais com a presença do Espírito Santo. Experiências sobrenaturais tendo visões, sonhos, ouvindo a voz do Senhor falando comigo.
Isso porque eu buscava muito ao Senhor, com muita intensidade. Renunciava o pecado ao máximo que eu conseguia. Eu orava muito e jejuava muito. Eu era muito magro, jejuava muito, quase não comia. De tanto jejuar, com sede de Deus, buscando Deus, querendo o poder de Deus, querendo a presença de Deus. E eu lia muito a Bíblia. Então, por causa dessa muita busca, dessa intensa busca, Deus, ele concedia, acredito que isso também é por causa das leis que existem no mundo espiritual. Porque eu buscava também, Deus me respondia, ele via o meu encontro e manifestava ali a tua presença, o poder dele, as maravilhas dele na minha vida. Então eu estava vivendo esse momento aí de maravilha, vivia como, entre aspas, no céu, vivia o céu aqui na terra, aquilo que nós chamamos de primeiro amor. E eu era, como a Bíblia diz, inocente. Eu não via maldade nas coisas, malícia nas coisas. Eu tinha uma grande facilidade até mesmo de perdoar as pessoas. Então, por causa desse estado que eu vivia, eu achava que, e por falta de maturidade, porque eu não tinha maturidade o suficiente, eu achava que as pessoas, por elas estarem dentro da igreja, frequentando a igreja, por serem obreiras, por serem pregadoras, por serem líderes, como pastores, por exemplo, profetas usados por Deus na revelação sobrenatural, eu achava que essas pessoas não erravam, que elas não pecavam. Talvez no meu subconsciente eu pudesse pensar que elas buscassem a Deus da mesma maneira que eu buscava, ou tivesse sede por Deus no mesmo nível de sede, na mesma intensidade que eu tinha e que eu buscava. Mas não era assim. Com o passar do tempo eu comecei a ver coisas erradas e fui me decepcionando. Mas para a glória de Deus, graças a Deus, eu não me decepcionei com Jesus Cristo e nunca me desviei do Senhor Jesus Cristo por causa dessas coisas. Mas hoje, com o passar do tempo, a palavra, a profecia do Senhor Jesus Cristo está se cumprindo. Que profecia é essa? Qual que eu estou me referindo? Eu me refiro a uma, mas eu me lembrei de outra aqui. Uma delas é, Jesus Cristo falou que no final dos tempos, a maldade no coração das pessoas iria se multiplicar de tal maneira que o amor de muitas pessoas iria se esfriar. Isso está acontecendo, e não apenas no mundo, mas no meio da igreja, dos cristãos também está acontecendo isso. A maldade está se multiplicando no coração das pessoas que são da igreja, que se dizem ser de Cristo, os cristãos, e a fé de muitos também estão se esfriando, principalmente pelas falhas, pelas maldades dos próprios cristãos. Então isso aí está acontecendo. A outra coisa que eu falei que é profecia de Jesus, que eu ia mencionar aqui também, é sobre os escândalos. Ele disse que, Jesus Cristo disse o seguinte: ai daquele por quem vêm os escândalos. É necessário, até Jesus Cristo falou, é necessário que aconteçam, que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo. E quantos escândalos nós já não vimos aí no meio dos cristãos, no meio dos famosos, daqueles que deveriam ser referência para nós, daqueles que deveriam estar conduzindo as ovelhas do rebanho do Senhor. Então essas coisas decepcionam muitas pessoas. E nós precisamos estar atentos, estar em alerta. Para isso precisamos ter algo que se chama discernimento espiritual. Precisamos buscar da parte de Deus e pedir a Ele que nos dê discernimento de espírito. O discernimento de espírito é uma capacidade espiritual que Deus nos concede, que nos permite identificar se uma pessoa está falando pelo Espírito de Deus, se ela está falando por espíritos malignos, espíritos de engano, ou se elas estão falando de natureza carnal. O discernimento de espírito, ele nos permite identificar se um movimento vem de Deus ou se o movimento não vem de Deus. Assim, nós podemos evitar sermos enganados. O próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou sobre isso. E eu separei aqui 4 referências bíblicas para te mostrar. Inclusive no meio da igreja, se você ainda não encontrou,
fique atento, não se decepcione, porque com certeza mais cedo ou mais tarde alguma coisa você vai ver, dentre essas que vou ler aqui e está na própria Bíblia Sagrada. Mas preste bem atenção, eu estou falando sobre esse assunto, não é para desanimar a sua fé, não é para você abandonar a igreja, não é para você deixar de congregar, se reunir com os irmãos, cultuar em comunhão com os irmãos. Não é para você começar a suspeitar, duvidar de qualquer pessoa e nem para sair falando mal das pessoas. Até mesmo porque essas coisas que disse aqui não agradam a Deus. Isso aí vai ferir o Espírito Santo, vai entristecer o Espírito Santo. Isso aí vai agredir ao Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ferir os princípios da palavra de Deus. Nós não devemos falar mal das pessoas, abandonar as pessoas. Ao contrário disso, nós devemos orar. Orar pelas pessoas para que Deus venha abrir os seus olhos, livrá-las do engano e das mãos do maligno. Mas eu quero mostrar para você aqui que a Bíblia Sagrada já nos alerta sobre isso. E você precisa saber que existem falsos profetas, existem falsos apóstolos, existem falsos obreiros, existem também falsos mestres. A primeira referência que vou mostrar para você aqui está em Mateus capítulo 7. Eu vou ler o versículo 15 e apenas o início do versículo 16. Está escrito o seguinte, Mateus 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Isso aqui que acabei de ler são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos tomar cuidado com os falsos profetas. Existem pessoas que infelizmente se tornaram dependentes de revelações, de profecias, ficar correndo atrás de profetas. Vão à igreja, vão visitar igrejas apenas aonde tem profetas, aonde eles são muito usados na revelação, para receber a direção de Deus, para saber se faz ou não faz tal coisa, para saber o seu dia de amanhã, para saber o seu futuro. Temos que tomar cuidado porque isso se torna um vício. E outra coisa, no meio dos diversos dezenas, centenas, milhares de profetas que existem espalhados aí por todo o Brasil e ao redor do mundo, existem muitos falsos profetas. Isso mesmo. Da mesma maneira que o Espírito Santo se comunica com o profeta para transmitir uma mensagem de Deus, espíritos malignos também usam pessoas, usam profetas para falar com as pessoas. Portanto, não seja enganado. Não dependa de profetas, de revelações de profetas. Busque direção na palavra de Deus. O véu foi rasgado. Jesus Cristo morreu, ressuscitou. O véu foi rasgado. Isso significa que você tem acesso direto ao Santo dos Santos. Acesso direto a Deus. E Ele pode falar diretamente com você. Isso não significa que você não pode, vez ou outra, consultar um profeta ou que Deus não vai enviar um profeta até você. O que está em questão aqui é o seguinte: tenha cuidado com os falsos profetas. Para isso você precisa ter discernimento espiritual. Jesus Cristo disse que eles sabem muito bem enganar as pessoas, porque eles se disfarçam. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, ou seja, eles vêm como crentes, como cristãos, como evangélicos. Mas por dentro são lobos devoradores. E vocês os reconhecerão por seus frutos. Então, observe os frutos desses profetas.
Agora eu vou ler um texto aqui que está em Ezequiel capítulo 34, uma palavra de Deus contra os pastores de Israel. Aqui está escrito o seguinte, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Por acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem, falando com os pastores, vocês comem a coalhada, vocês vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a ovelha fraca, vocês não curaram a ovelha doente e nem enfaixaram a ovelha ferida. Vocês não trouxeram de volta as ovelhas desviadas e nem procuraram as ovelhas perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Aqui no livro de Ezequiel, Deus está fazendo uma profecia contra os líderes de Israel. Aqui naquele tempo nem existia igreja evangélica como tem hoje, igreja cristã como tem hoje. Aqui Deus chama de pastores os líderes de Israel, líderes religiosos, líderes do templo, os mestres da lei, os sacerdotes, os governantes, os juízes, aqueles que lideravam o povo. Todos eles tinham pessoas debaixo de sua autoridade, ou seja, eles tinham um rebanho, ovelhas no seu rebanho. Então Deus faz essa analogia, essa comparação. E aqui nós vemos que havia apenas o título de liderança, o título de pastor, mas exercer o papel de pastor, que é cuidar da ovelha, que é fortalecer as pessoas fracas, curar as doentes, enfaixar as feridas, trazer de volta as desviadas, resgatar as desviadas do pecado e do mundo das trevas, procurar as perdidas. Esse é o papel do pastor. Mas nem todos que têm o título de pastor fazem isso, porque não são pastores. Então eu estou te mostrando isso aqui para você ver que de fato existem falsos líderes, existem falsos profetas, existem também falsos pastores. Agora eu vou te mostrar aqui outra referência. Está em 2 Coríntios capítulo 11. Eu vou ler os versículos 13, 14 e 15. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, escreveu, e está escrito a partir do versículo 13: pois tais homens são falsos apóstolos, são obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então aqui nós temos um exemplo de que existem também falsos apóstolos e também falsos obreiros. Eles se fingem ser obreiros de Cristo, eles se fingem ser apóstolos de Cristo. No nosso contexto brasileiro existe uma certa polêmica, um certo debate sobre essa questão aí, se existe ou não existe apóstolo no dia de hoje. Existe uma linha cristã que acredita que sim, que é válido o chamado apostólico na vida de um cristão hoje. Existe uma outra linha que vai acreditar, que vai interpretar segundo o texto bíblico, os textos bíblicos, que não
existe o chamado apostólico. Independente de uma posição ou de outra posição, é claro que estou falando aqui é para quem acredita que é válido o chamado apostólico. Existem os verdadeiros apóstolos, mas também existem os falsos apóstolos. Da mesma maneira que existem muitas pessoas, homens e mulheres, que têm o título de pastor e de pastora, mas não exercem a função de pastores, não cuidam de pessoas, também existem os falsos apóstolos e as falsas apóstolas. Têm títulos, mas não exercem o papel de apóstolo, não tem nem as características que os apóstolos verdadeiros possuem. Existem também os falsos obreiros. No contexto aqui desse versículo, o apóstolo Paulo está chamando esses próprios líderes aí que se intitulam de apóstolos, está lhes chamando de obreiros. Afinal de contas, independente do título que a pessoa tem na igreja, seja um profeta, seja um pastor, seja um líder, seja um mestre, seja um diácono, seja um professor de escola bíblica, não importa. Todos estão fazendo a obra do Senhor. Portanto, todos são obreiros. Por isso o apóstolo Paulo está chamando aqui os apóstolos de obreiros enganosos, os falsos apóstolos de obreiros enganosos. Então fiquem atentos. Nós já vimos aqui que os falsos profetas, eles se disfarçam muito bem. Eles vêm até vocês, até nós, vestidos de peles de ovelhas, ou seja, eles parecem cristãos, eles parecem ser dos nossos, eles se vestem como nós, têm comportamentos como os nossos, mas na verdade eles não são. E aqui o apóstolo Paulo vai reforçar aí, dizendo no versículo 14 em 2 Coríntios, dizendo no versículo 14 em 2 Coríntios capítulo 11, isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Se o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, com certeza, se ele tem esse poder, ele vai ter poder também para influenciar homens e mulheres para agirem falsamente dentro das igrejas, no meio do povo de Deus. Falando isso aqui, eu estou me lembrando da parábola do joio e do trigo. Jesus Cristo contou a parábola do joio e do trigo. Essa parábola nos ensina que no meio da congregação, no meio de uma igreja, no meio de uma denominação, no meio do povo de Deus, existem também pessoas ali dentro, crescendo com eles, comungando com eles, compactuando com eles nas obras, nas coisas da igreja, nas coisas do ministério, participando de cultos, de eventos. Existem pessoas ali que não são filhas de Deus, não são ovelhas do Senhor Jesus Cristo, não têm os seus nomes escritos no livro da vida. O último dia vai manifestar isso. Jesus Cristo falou que no último e grande dia, ou seja, no dia do juízo, ele vai dizer para muitas pessoas: Senhor, Senhor, no seu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas, operamos milagres, ressuscitamos os mortos, curamos, pregamos o evangelho. E ele vai olhar para muitos e vai falar: afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Afastem-se de mim, hipócritas, porque eu nunca vos conheci. E nesse texto nós vemos que essas pessoas que dizem: nós fizemos isso e isso, aquilo no seu nome, são pessoas no meio religioso, são pessoas do meio cristão. Falsos profetas, falsos evangelistas, falsos obreiros, falsos pastores, falsos mestres, enfim, falsos obreiros. Então nós precisamos ter muito cuidado. E a última referência aqui que eu quero ler para você está em 2 Pedro capítulo 2. Eu vou ler apenas o versículo e também o versículo 2. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo,
como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Então o apóstolo Pedro escreveu aqui em uma de suas cartas, mais especificamente na sua segunda carta, conforme nossa Bíblia nos apresenta, aqui bem no início do capítulo 2, que também existem os falsos mestres. Ele está dizendo aqui, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Então nós vemos que essa questão aí de falsos obreiros, falsos profetas, falsos líderes, isso não é algo novo, isso já existia. Inclusive eu me lembrei de uma passagem que está lá em Eclesiastes, não me lembro a referência de cor. O autor de Eclesiastes escreveu: não existe nada novo debaixo da terra. Tudo que existe na terra já existiu no passado. E verdadeiramente é assim, apenas muda algumas características, muda alguma aparência, roupagem, mas nada há de novo nessa terra. Os falsos obreiros sempre existiram. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. E de fato, surgiram falsos mestres no meio dos cristãos naqueles tempos, nos dias apostólicos. Tanto que nas cartas do apóstolo Paulo, ele dá muita ênfase ensinando a verdade para o povo, fazendo apologia, defendendo a fé cristã, alertando as pessoas contra os falsos obreiros, contra os falsos apóstolos, contra os falsos mestres. Inclusive, alguns deles eram judaizantes, porque naquele tempo, naquele contexto, os judaizantes estavam tentando desviar os cristãos convertidos a Cristo, fazendo com que eles voltassem para a lei de Moisés, dependendo da salvação através da lei das obras, da circuncisão, e não pela fé em Jesus Cristo. Esse foi um dos motivos pelo qual o apóstolo Paulo alertou os cristãos daquela época. Hoje não está diferente. Os cristãos estão sendo enganados por diversos tipos de líderes, sejam profetas, apóstolos, pastores, mestres. Os mestres são aqueles que ensinam, são os professores, aqueles que têm o dom e habilidade de ensinar as pessoas. E se for uma pessoa que tem o alto poder de persuasão, que tem uma simpatia mais acentuada, consegue atrair e influenciar mais pessoas, o dano é ainda maior. Muitas pessoas se deixam enganar e se levam pelas palavras desses falsos mestres. E não se esqueça que nós lemos lá em 2 Coríntios capítulo 11. Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Portanto, ele pode muito bem enviar os seus espíritos malignos para usar esses falsos mestres, para enganar pessoas com doutrinas malignas. Inclusive, em algum lugar na Bíblia, aqui no Novo Testamento, vai falar sobre isso. Doutrinas de demônios, ensinos demoníacos. Mas muitas pessoas caem nesse erro porque eles se disfarçam muito bem. E muitos cristãos, infelizmente, não buscam o discernimento espiritual. Outra parte dos cristãos simplesmente não buscam o conhecimento da palavra, não tem o básico, o mínimo que deveria de conhecer, de ter em contato com a palavra, relacionamento com a palavra, eles não buscam e não têm. Por isso, eles não conhecem a voz do verdadeiro pastor e seguem qualquer voz estranha. E aqui em 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 1, continua falando dos falsos mestres. Estes introduzirão de forma secreta heresias destruidoras. Heresias são ensinos que contradizem o ensino verdadeiro da palavra de Deus. Então, estão sendo introduzidos secretamente heresias destruidoras,
chegando até mesmo a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então existem aí vários tipos de heresias tocando vários assuntos, diversas áreas de nossas vidas. E existem até mesmo aqueles que chegam a negar o Senhor soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então tome cuidado com aqueles que ensinam que Jesus Cristo não é Deus. Tomem cuidado com aqueles que ensinam que Jesus Cristo não é Filho de Deus, que Ele não morreu e não ressuscitou ao terceiro dia, que Ele não salva. Tome cuidado. Tome cuidado com aquele que nega os ensinos de Jesus Cristo, negando a existência do inferno, porque o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou sobre o sofrimento eterno no inferno, no lago que arde em fogo e enxofre. Tome cuidado com aqueles que negam o Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou sobre a pessoa do Espírito Santo. Você precisa ler a palavra de Deus, estudar, conhecer a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus todos os dias, para que você não seja enganado. E no versículo 12, para finalizar, está escrito: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Nós vemos aí que o evangelho está difamado. O nome evangélico, o nome protestante, o nome cristão, o nome gospel, tudo o que está relacionado ao meio cristão, ao meio religioso cristão, as coisas de Deus, já está banalizado, já está envergonhado por causa do pecado do próprio povo. O próprio povo de Deus e os falsos também que se dizem ser de Deus, eles têm dado mau testemunho e estão profanando o nome de Deus, estão profanando as coisas que carregam o nome de Deus. Então, eu fico por aqui com essa reflexão e espero que o Espírito de Deus tenha edificado o seu espírito, alimentado a sua alma e tenha te dado discernimento espiritual, abrindo o seu entendimento para você compreender a realidade no mundo cristão. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não deixe de compartilhar esta mensagem para que mais pessoas sejam abençoados pela palavra de Deus e também pela oração que nós fizemos nesse vídeo. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.